Obrigado, secretária. Convido a vereadora Andressa Malman para que conduza o senhor Thiago Pavelski, presidente da Cooperativa de Trabalho Paz e Bem de Caxias do Sul, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Eu vou trazer, vou tomar uma água antes. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo a oportunidade dada pela vereadora Andressa para que a gente possa estar falando um pouco sobre a Cooperativa Paz e Bem aqui, nessa casa tão importante que representa a cidade de Caxias, né? E hoje eu quero começar falando sobre como que a cooperativa ela foi fundada. A cooperativa ela foi fundada em 2022 com o objetivo de transformar a antiga Associação Belo Horizonte numa cooperativa onde ela se tornasse exemplo para a cidade, para o estado. E ao longo desses 4 anos de cooperativa, a gente conseguiu esse objetivo. Hoje a cooperativa ela tem mais de 75 cooperados que trabalham regularmente na cooperativa. Hoje eu trouxe alguns deles aqui. O restante não pôde vir, porque senão tinha que alugar uns 2 ônibus para trazer todo mundo. Ia ficar complicado. Então, a gente trouxe alguns representantes, também representantes do nosso projeto, o Projeto Tiadina, que é um projeto que a gente criou há 1 ano atrás. E ele consiste em ajudar os recicladores a dar dignidade para os filhos deles, obtendo um espaço onde 30 crianças hoje estudam no contraturno da escola, no Projeto Tiadina. Então, hoje, no dia do professor, também quero agradecer a esses professores que têm dado máxima atenção, cuidado, carinho, respeito por todas essas crianças que sofrem diversas situações na vida. E hoje eles conseguem ter um espaço com atividades importantes para se desenvolver. Então, muito obrigado a todos os professores do projeto que fazem isso se tornar possível. Mas hoje, pessoal, eu quero também trazer algumas dificuldades que a Cooperativa Paz e Bem vem enfrentando nesses últimos tempos. Como todo mundo sabe, há alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre a má separação da qualidade do material, que hoje na cooperativa a gente não trata o resíduo como lixo, a gente trata como material. E a má qualidade desse material que vem da região central da cidade. Os bairros do centro e arredores os bairros que recebem a coleta seletiva mecanizada. Então, naqueles containers amarelos, basicamente que é espalhado nessa região central, vai o pior tipo de material para a cooperativa. Hoje a cooperativa ela recebe em torno de 60 toneladas de material reciclado todos os dias. E cada vez mais está diminuindo a quantidade de material que consegue ser aproveitado. Só 50% hoje está sendo aproveitado. E não quer dizer que os outros 50% sejam materiais ruins. Alguma coisa é ruim, mas a maior dificuldade é a mistura. As pessoas falam tanto em sustentabilidade em Caxias, mas não aprenderam a separar o seletivo do orgânico. E isso atrapalha a vida de todas as pessoas que fazem isso. E não é só atrapalhar de tornar difícil o nosso trabalho. Vai chegar um ponto, se continuar nessa levada que a gente está indo, a cooperativa ela não vai conseguir se sustentar. E se para a gente está difícil isso, tendo maquinários lá que possibilitam fazer esse trabalho, para as outras associações da cidade, que são 11 no total, além da cooperativa, é impossível, eles não conseguem trabalhar com esse material. Então, hoje nós estamos enterrando 30 toneladas de rejeito, só que sai da cooperativa, além de mais 50 toneladas que não é nem feito o processo de triagem, e não é por má vontade, é porque é impossível triar esse material. Então, hoje,
A minha ideia é passar aos caros vereadores para que a gente crie projetos onde que transformem essa realidade que a gente vem enfrentando, através de educação ambiental, muita educação ambiental, mas algo mais prático, algo mais fácil da população em geral entender o que é seletivo, o que é orgânico. A gente está tentando explicar o que é cada plástico para as pessoas, mas as pessoas não sabem o que é seletivo e o que é orgânico. Quando, em 2022, eu criei o projeto da Cartela do Bem, em parceria com o Frei Jaime, esse projeto ele tinha algumas diretrizes neles e alguns objetivos. E um deles era tornar visível o trabalho da reciclagem, porque até então a reciclagem era invisível para a população, num geral. Ninguém conhecia a cooperativa Paz e Bem. Aí, quando a gente criou esse projeto Cartela do Bem, onde que trouxe o Frei para divulgar, as pessoas começaram a notar que existia a cooperativa. E esse projeto, ele teve esse objetivo e ele conseguiu, porque hoje as pessoas sabem o que é a cooperativa, através desse projeto Cartela do Bem. Esse projeto a gente começou ele pequeno, em questão de 3 anos já foram mais de 120 toneladas de cartela de remédio que a gente conseguiu arrecadar, vendeu esse material e todo esse recurso ele foi para construir as portas do Recanto da Compaixão, que é o lar de idosos que tem em Caxias. Então, todas as portas do recanto é de um material reciclado pela cooperativa, é da cartela de remédio, que toda a população de Caxias, do Rio Grande do Sul e até do Brasil já participou desse projeto, destinando cartela de remédio para a cooperativa. Mas o intuito do projeto era mostrar que existe pessoas que trabalham com material reciclado. Hoje, a maior parte da população de Caxias acredita que quem faz a reciclagem é a Codeca. A Codeca não faz a reciclagem. Quem faz a reciclagem é as 11 associações mais a cooperativa, que trabalham todos os dias com esse material. E a gente não é remunerado por fazer isso. Então, se o material chega em má qualidade, chega misturado com orgânico, papel higiênico, fralda, diversos materiais que não poderiam estar lá, a gente não consegue tirar proveito daquele material. E sem o aproveitamento daquele material, não gera recurso. Sem recurso, não gera emprego, não gera renda. As pessoas falam tanto em pegar aí sustentabilidade, em ajudar o meio ambiente, ajudar o planeta. Mas e as pessoas que trabalham com isso? Se chegarem na cooperativa, hoje tem 70 e poucas pessoas que estão lá trabalhando, mexendo naquele resíduo. Daí, quando a pessoa pega e coloca uma fralda, um papel higiênico naquilo, não torna tudo mais difícil. O cheiro que tem na cooperativa, ele não é o cheiro por causa de uma garrafa PET, de uma garrafa de PAD, num papelão. É cheiro de orgânico, que as pessoas botaram o orgânico lá. Daí a gente fala para as pessoas, lavem o material. Por que tu vai lavar um material se a outra pessoa vai jogar um orgânico lá no meio? Aí vai vir o caminhão da Codeca e vai compactar tudo aquilo, vai misturar tudo. Então, quem lavou o material só perdeu tempo e gastou água. Não serve para nada lavar. As pessoas têm que aprender a separar o material primeiramente. E aí a gente pede para o poder público também nos auxiliar nisso. E que os vereadores também consigam nos auxiliar. A mudança de container é o maior passo que a cidade pode dar em relação à sustentabilidade. Os containers hoje amarelo que estão localizados na região central, eles atrapalham o processo. Eles atrapalham porque Caxias chove um dia sim, um dia não. E aí, o que faz com esse material que molha tudo? Esse material ele se destrói, ele se mistura. Então, está na hora da gente pensar vamos pensar numa alternativa de trocar esse container. Vamos pensar em alternativas de novos ecopontos. Por que Caxias tem tão poucos ecopontos? A cooperativa ela conseguiu fazer um ecoponto lá na cooperativa. Só que, olha a distância que é da região central. Daí, na região central, tem o ecoponto da SEMA, mas ainda é muito pouco. Está na hora da gente criar leis onde que a gente faça um projeto para fazer com que os mercados sejam ecopontos. Da onde vem o resíduo? O resíduo basicamente vem do mercado. Por que os mercados, as grandes redes, todas elas não têm um ecoponto onde a população pudesse largar aquele material? Principalmente materiais de difícil reciclabilidade, como isopor, BOPP, bandeja. Esses materiais, quando são colocados no lixo comum, ele vai para o aterro. Quando as pessoas misturam, vai para o aterro. Os catadores fazendo a má gestão que fazem hoje, misturando o material, também prejudica o trabalho da cooperativa.
Então, está na hora da gente começar a regularizar essas questões, porque senão a cooperativa ela vai deixar de se trabalhar com o material do município. Hoje não tem vantagem a cooperativa trabalhar com o material do município, prestar esse trabalho e não ser remunerado para isso. Daí só torna a nossa vida cada vez mais difícil. Então, está na hora da gente criar projetos onde que tenha ecopontos em mercados, em lojas. Esses grandes geradores, eles também têm que ser responsabilizados por ceder um espaço para ter um ecoponto, porque isso tornaria muito mais fácil para aquela população que quer fazer do jeito certo. Acabaria essa confusão de tá aquele catador revirando o lixo toda hora. Se fosse um outro container onde que não pudesse fazer isso dali, seria muito mais prático. E a gente não está dizendo para tirar todos os catadores de fazer esse trabalho. Não foi doado 5 terrenos para ser construído para os catadores lá? Por que não constrói aqueles pavilhão lá de uma vez? Por que não coloca uma cooperativa montada lá? Seria muito mais significativo para toda a população, para eles também. Aí a gente recolhia esse material da região central e cede uma parte para eles. O sol é para todo mundo consegue trabalhar, mas a gente só quer que seja justo isso. Porque não é justo hoje para a cooperativa trabalhar de forma correta, ter toda a documentação em dia, pagar todos os impostos que deve, e aí não conseguir trabalhar porque não tem material com qualidade. E o material que chega é o pior possível. Então, está na hora do município, está na hora dos vereadores se juntarem para que todo mundo some em prol de Caxias. Porque se cada um puxar para um lado, ninguém ganha. Mas as pessoas mais prejudicadas é nós que estamos lá na ponta, que temos que abrir uma sacola e está cheia de papel higiênico. A gente não quer mais isso, só que como que faz para mudar? Então, hoje, a vinda aqui também é um pedido de ajuda a todos os vereadores que olhem pela gente, e não só pela cooperativa, mas para todas as associações. Elas estão quebrando. Se continuar nessa levada, todas vão fechar. E esse material... mas daí vai prejudicar só a gente. Não, vai prejudicar toda a população. Porque se nós tiver que enterrar material, vai ser muito caro. Se nós tiver que desenvolver um novo aterro, vai ser muito caro. E aí vai sobrar para toda a população ter que pagar mais imposto para fazer isso. Então, antes que aconteça isso daí, em vez de nós estar enterrando dinheiro, igual eu sempre digo, o material seletivo ele é dinheiro. Em vez de nós estar gastando dinheiro para enterrar dinheiro, vamos pegar esse material e desenvolver novos empregos, dar oportunidade a essas pessoas que, muitos na cooperativa, não têm estudo para estar numa empresa ou algo assim. E lá é a oportunidade que eles têm. Então, vamos desenvolver essas pessoas, vamos desenvolver novos lugares assim, onde que a gente possa crescer. Nós criamos o projeto Tiadina lá. Hoje, a gente conseguiu ter o aval do Condica. Foi o primeiro projeto de Caxias que conseguiu ter esse aval do Condica, do Conselho da Criança e do Adolescente, que não é de um órgão público, que não é gerido pela FASE, nem uma outra entidade assim. E a gente conseguiu fazer isso mesmo com tão pouco. Imagina se a gente tivesse ajuda e condições para tornar isso viável, a gente poderia espalhar isso por vários lugares de Caxias. Então, o meu apelo é que os vereadores façam isso, queiram ajudar realmente e ajudar fazer esses projetos, fazerem passar para a gente conseguir angariar novos recursos, para que a cooperativa, as associações recebam por isso. Se a gente é um agente ambiental que faz esse trabalho, por que não receber por isso? Porque a Codeca recolhe e recebe por isso. Por que a cooperativa que tria, ou as associações que triam esse material, também não recebem? E aí fica cada vez mais difícil. Aí chega nas associações, tem 4, 5 pessoas, mas como é que vão trabalhar se não tem recurso nenhum? E ainda com esse material, das duas, uma. Ou a gente troca os containers da cidade, troca vários containers e faz containers melhores, que sejam mais adaptados àquilo, ou a gente dá maquinário suficiente para que as máquinas consigam fazer essa triagem. Container interno também. Sim, isso também, desenvolver com os condomínios. Ao invés de um condomínio ter lá na rua um monte de container bagunçado para os catadores ir lá e revirar mais ainda, por que não projetar espaços dentro dos próprios condomínios para que eles consigam triar aquele material? Porque a população, no geral, quando ela se tem empatia pelo nosso trabalho, eles ajudam, eles querem ajudar. Só que a gente também tem que proporcionar que essa ajuda seja funcional. E hoje ela não é.
Hoje a gente não tem que gerar empecilho, a gente tem que gerar ajuda, tornar mais fácil, mais simples a vida daquela pessoa que quer separar um material. Hoje as pessoas querem separar um material e não conseguem pelo simples motivo que é tudo muito mais difícil para eles. Então não tem ganho nenhum com aquilo. Os mercados, por que os mercados não têm ecopontos? Por que os mercados não são responsabilizados pelo material que eles estão vendendo? Porque eles estão vendendo o material. Quando tu compra uma garrafa PET no mercado, porque o mercado não é responsável por, pelo menos, receber aquela garrafa de volta e destinar a uma instituição assim? Porque aí se tornaria mais forte. Não adianta a gente parabenizar as associações, a cooperativa e quem faz esse trabalho, mas a gente não mover um dedo para fazer funcional aquilo. Então, a gente pede para o Legislativo, pede para a Prefeitura, para que se unam num prol maior, para que mantenham as associações e a cooperativa ainda existindo. Porque vai chegar um tempo que não vai mais ter condições de manter. E aí, vamos fechar tudo e vamos enterrar todo esse material? Ou a gente vai queimar? O que vamos fazer com todo esse seletivo? E as pessoas que trabalham com isso fazem o quê? Vão viver como? Vão ter que buscar ajuda no governo para viver? A gente não quer isso. A gente não quer ser limitado a ter que receber uma cesta básica para sustentar. A gente quer a oportunidade para gerar um negócio onde que rentabilize para todo mundo dentro da cooperativa. Então, hoje fica o meu apelo a todos os vereadores que puderem, em nome da cooperativa, pegar e fazer, se unirem a nós, a uma causa maior para a gente conseguir ou mudar esses containers da cidade, que precisa muito, e ainda os containers facilitariam muito, porque, pessoal, se a gente conseguir pegar esses containers da região central e espalhar eles nos bairros, esses amarelos que hoje são, resolveriam muitas coisas. Aquelas amontoado de lixo no meio da rua, isso acabaria. E aí, na região central, que é uma região onde tem muito mais pessoas que utilizam esse container, colocar um container melhor. Por que o container verde, que é do orgânico, que é enterrado, que não serve para absolutamente nada, é um container grande, bonitinho, todo fechado, não chove nele? E aí o amarelo, que as pessoas colocam à mão, que tem muitas famílias que sobrevivem através daquilo, ele é só um container pequeno, está sempre aberto, ele é inviável de colocar coisas nele, enche muito rápido, porque o seletivo sempre vai dar mais volume, porque daí esse container é o pior. Então, tem que trocar esses containers. Enquanto não tiver a mudança de container, não adianta a gente falar em sustentabilidade, sendo que nós estamos enterrando quase 80 toneladas de seletivo todos os dias. Isso eu estou dizendo de seletivo, não estou dizendo nem do orgânico, que há um tempo atrás nós fizemos um teste, pegamos 3 cargas de orgânico e levamos para a cooperativa, para fazer um teste e ver o que dava. A gente reciclou 30% daquilo, sem maquinário suficiente. Nós tivéssemos máquinas boas lá, nós teríamos 50%. Então, as 400 toneladas que hoje estão sendo enterradas de orgânico, podem ter certeza, pelo menos umas 150 toneladas lá ainda é seletivo, de todo o que vai lá do orgânico. Então, a gente pede, vamos fazer algo em prol disso, vamos buscar auxílio, buscar, junto à Secretaria do Meio Ambiente, ao município, recursos para que a gente mude esses containers, porque senão aquele aterro não dura 2, 3 anos, já vai estar cheio. Vai ter que ser pago um novo aterro, muito mais imposto, muito mais conta para a gente pagar. A gente não quer mais pagar conta, mas para nós não pagar mais conta, tem que ser mudado. Enquanto a gente continuar enterrando dinheiro lá, nada vai mudar. E isso vai ter que ser ações que vão ter que ser feitas. É buscar ajuda federal, estadual, seja o que for, mas que tenha essa mudança. É construir aquele espaço para os catadores, para tirar eles da rua, porque para eles também não é legal. Ou é legal andar um dia inteiro com um carrinho puxando para lá e para cá. Se esse material chegasse já triado bonitinho para eles lá, eles não precisariam sair. Eles continuariam existindo, mas num lugar certinho, bonitinho, sem estar essa bagunça que hoje é o centro de Caxias. Então, é só uma mudança de container que a gente pede. Não pode ser tão difícil isso. A gente gasta milhões para enterrar, mas daí não tem 1, 2 milhões para comprar em container. Tem que ter alguma alternativa para isso. Até quando nós vamos continuar com essa mesma levada de sempre e nunca vai ter mudanças daí? Então, hoje fica o meu agradecimento por vocês tirarem esse tempo para ouvir, entender um pouco da realidade de como que está funcionando a cooperativa Paz e Bem. Muito obrigado. Claro, vamos lá.
Obrigado, Thiago, pela presença, pela fala, pelo conhecimento na prática, né? De trazer conhecimento ao público, às vossas excelências. Agradecer a presença também, muito importante, a presença aqui no plenário do secretário de Meio Ambiente aqui do município, Ronaldo Boniatti, que acompanhou a fala do responsável pela cooperativa. E quero também mencionar a visita dos alunos que estão aqui da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ítalo João, do bairro Cruzeiro, com a professora Patrícia Bato.